Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema importante e que pode causar surpresa. Existem alguns exames de saúde que, após os 70 anos, podem fazer mais mal do que bem. Isso não é teoria da conspiração, são conclusões baseadas em estudos científicos de instituições respeitadas como Harvard, Mayo Clinic e sociedades médicas internacionais. Vamos conhecer 5 exames que a medicina moderna tem questionado para pessoas acima de 70 anos. E antes de começarmos, deixo claro que não estou dizendo para abandonar os cuidados médicos, mas sim para sermos mais criteriosos e estratégicos. O conceito-chave aqui é o sobrediagnóstico. Para entender melhor, imagine que seu corpo é como uma casa antiga. Toda casa velha tem algumas rachaduras, alguns tijolos soltos, mas nem toda rachadura precisa de uma reforma completa, certo? O mesmo acontece com o nosso corpo após os 70 anos. Segundo um estudo publicado no New England Journal of Medicine em 2023, pessoas acima de 70 anos têm 40% mais chances de sofrer com tratamentos desnecessários do que de se beneficiar de diagnósticos precoces em certas condições. A pergunta que devemos fazer não é apenas o que encontramos, mas sim o que vamos fazer com o que encontramos. Vamos então aos 5 exames. Exame número 5, mamografia anual após os 75 anos. A Sociedade Americana de Câncer mudou suas diretrizes em 2024 em relação à mamografia para mulheres acima de 75 anos. Os números são esclarecedores. Para cada vida salva pela mamografia em mulheres de 75 a 84 anos, há 5 casos de sobrediagnóstico. Isso significa que 30% dos cânceres detectados nessa faixa etária crescem tão lentamente que nunca causariam problemas durante a vida da pessoa. Além disso, 67% das mulheres relatam ansiedade severa devido aos resultados falso positivos. Importante frisar que isso não significa parar completamente. A decisão deve ser individualizada. Se você tem histórico familiar forte ou mutações genéticas conhecidas, a conversa é diferente. O ideal é discutir com seu médico os riscos e benefícios específicos para seu caso. Exame número 4. Colonoscopia de rotina, após os 80 anos. Aqui temos uma questão de tempo. O câncer coloretal demora, em média, 10 a 15 anos para se desenvolver de um pólipo pequeno até algo realmente perigoso. É como plantar uma árvore que demora 15 anos para dar frutos quando você tem perspectiva de vida menor que esse período. American College of Physicians foi claro em suas diretrizes de 2023. Após os 80 anos, os riscos do procedimento, como perfuração intestinal, reações à anestesia e quedas pós-exame, superam os benefícios em 70% dos casos. Os números são reveladores. O risco de complicações graves é de 1 em 300 procedimentos para pessoas acima de 80 anos, enquanto o benefício real detectado é de apenas 1 em 2.000. Além disso, o tempo médio perdido com preparação e recuperação é de 5 dias. A pergunta que seu médico deveria fazer é honesta, embora difícil. Você viveria o suficiente para se beneficiar do que podemos encontrar? Exame número 3. PSA para a próstata. Após os 75 anos, este é talvez o mais surpreendente. Prepare-se para este número. 80% dos homens de 80 anos têm câncer de próstata detectável em exames. Mas sabem quantos morrem por causa dele? Apenas 3%. É uma situação comparável a ter 8 em cada 10 carros velhos com um arranhão na pintura, mas apenas 3 em 100 com problemas reais no motor. Por que gastaríamos tempo e energia procurando todos os arranhões? A revista European Urology publicou em 2024 dados preocupantes. Homens diagnosticados com câncer de próstata após os 75 têm 5 vezes mais chance de morrer dos efeitos colaterais do tratamento do que da própria doença. Os números são impactantes. Cirurgia de próstata em homens acima de 75 anos deixa 40% dos pacientes incontinentes. A radioterapia causa problemas intestinais graves em 30% dos casos e 85% dos homens tratados relatam piora significativa na qualidade de vida. O US Preventive Services Task Force parou de recomendar PSA de rotina para homens acima de 70 anos em 2018.
mas essa informação ainda não chegou a todos os consultórios. Exame número 2. Densitometria óssea repetitiva. Aqui temos o que podemos chamar de síndrome do velocímetro quebrado. A densidade óssea muda muito lentamente após os 80 anos. Fazer o exame anualmente é como pesar uma pedra todos os dias, esperando que ela mude de peso. Um estudo da revista Osteoporosis International de 2024 mostrou que mudanças significativas na densidade óssea demoram de 5 a 10 anos para aparecer. A precisão dos medicamentos para a osteoporose em pessoas acima de 85 anos é questionável, e o risco de fraturas causadas por medicação excessiva é 23% maior nessa faixa etária. Existe um paradoxo interessante. Os medicamentos para osteoporose, chamados bisfosfonatos, podem causar fraturas atípicas do fêmur após uso prolongado. É o remédio causando o problema que deveria prevenir. A American Geriatric Society recomenda que, após os 85 anos, só se refaça o exame se houver suspeita de fratura ou necessidade de mudança no tratamento. Exame número 1. Check-up completo anual com bateria de exames. Sei que pode parecer contraditório, mas vou explicar com base em evidências científicas. Para entender melhor, imagine que você tem um jardim lindo aos 75 anos. Você pode passar o resto do tempo procurando pragas imaginárias em cada folha, ou pode simplesmente curtir as flores enquanto elas estão florindo. O British Medical Journal publicou em 2024 o maior estudo já realizado sobre este tema. Foram acompanhadas 47 mil pessoas acima de 70 anos durante 10 anos. Um grupo fazia check-up anual completo, outro só procurava atendimento quando necessário. Os resultados foram surpreendentes. O grupo que não fazia check-up anual viveu, em média, 6 meses a mais. Teve 30% menos ansiedade relacionada à saúde, gastou 60% menos com tratamentos desnecessários e relatou melhor qualidade de vida. Isso acontece devido ao que chamamos de cascata diagnóstica. Um exame alterado leva a outro exame, que leva a outro, que leva a procedimentos, internações e medicações. É como abrir uma caixa de Pandora médica. Cada exame revela novos problemas que talvez nunca fossem realmente problemas significativos. Então, o que fazer com essas informações? Aqui estão 5 perguntas fundamentais para fazer ao seu médico antes de qualquer exame após os 70 anos. Primeiro, se encontrarmos algo, qual será meu plano de tratamento? Segundo, eu viverei o suficiente para me beneficiar deste diagnóstico? Terceiro, quais são os riscos do próprio exame? Quarto, este resultado vai mudar alguma coisa no meu tratamento atual? Quinto, existe uma forma menos invasiva de monitorar esta condição? Uma dica valiosa é perguntar sobre o NNS, Number Needed to Screen, que significa quantas pessoas precisam fazer o exame para salvar uma vida. Se esse número for muito alto para a sua faixa etária, vale repensar. Lembrando sempre, não estou sugerindo que se ignore a saúde, mas sim que sejamos seletivos. É melhor focar no que realmente importa. Controle adequado da pressão arterial e diabetes que você já tem, prevenção de quedas, manutenção da saúde mental e social, vacinação, em dia e atividade física adequada para a sua idade. Obrigado por assistir e lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando se trata da sua saúde.